Boa noite, caríssimos irmãos. Boa noite, caríssimas irmãs. Sejam todos bem-vindos aos estudos desta noite. Embora não estejamos fisicamente presentes em nossa casa, nosso querido e amado Grupo Espírita Allan Kardec, nós nem por isso deixamos de estar conectados com os corações amigos que nos acompanham nesta atividade, neste momento, nos dois planos da vida. Falaremos hoje, e convidamos a todos, para refletirmos junto sobre mais um tema importante, trazido em nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é do que o Evangelho de nosso Mestre e amigo Jesus. O tema que iremos abordar esta noite está intitulado Não se turbe o vosso coração. Mas antes de iniciarmos as nossas reflexões, como em todas as atividades em nossa casa, convido a todos para realizar a nossa prece. Então, nesse momento, quem sentir-se à vontade, possa cerrar os seus olhos, para que possamos juntos, num só pensamento, unidos em prece, buscarmos a imagem consoladora e amiga de nosso Mestre e amigo Jesus. E oremos. Senhor nosso Deus, Pai de amor e de bondade, eis-nos aqui teus filhos que te buscam através da compreensão do Evangelho amoroso do Mestre de amor. Te rogamos, Senhor, as graças e as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, através dos benfeitores amigos que nos amparam e que nos assistem sempre. Aos benfeitores do nosso querido Grupo Espírita Allan Kardec, que possam estar junto a nós neste momento, junto a todos que nos acompanham através das ondas da tecnologia. Agradecemos desde já as bênçãos deste encontro, rogando a tua misericórdia sempre e que possa nos trazer boas reflexões esta noite, amparados pelos amigos espirituais. Assim sendo, Senhor, mais uma vez agradecendo e sob a vossa permissão, iniciamos os estudos na noite de hoje. Que assim seja. Mais uma vez, sejamos todos bem-vindos a este encontro virtual, que falaremos sobre o tema Não se turbe o vosso coração. Naquela ocasião, antes da festa da Páscoa, após Jesus ceiar com seus apóstolos, ele prepara uma bacia com água e começa a lavar os pés dos apóstolos, iniciando por Simão Pedro. Mas Simão Pedro questiona, espantado, de certa forma, aquela situação, dizendo a Jesus: Senhor, não só os meus pés precisam ser lavados, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Então Jesus lhe diz: aquele que já tenha se lavado não tem necessidade de lavar senão os pés, e no mais todo ele está limpo. Então Jesus vem nos falar, num sentido alegórico, através desta exemplificação, sobre a questão das impurezas, não do corpo físico, mas da alma, do nosso coração. Simão, que é este ser, Simão Pedro,
Jesus quis dizer-lhe, né, que ele já estava com seu coração limpo, que não precisava ser lavado como um todo, como ele sugere em sua expressão simples e humilde. E Jesus, após lavar os pés de Simão Pedro e lavar os pés de todos os apóstolos, retorna à mesa e pergunta aos apóstolos: sabeis o que eu fiz? Ele pergunta se os apóstolos sabiam o que ele tinha feito, né? Então Jesus diz: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois assim sou. Ora, sendo eu senhor e mestre, lavei os vossos pés. Vós então deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Esta passagem está lá no capítulo 13, pelo evangelista João. Então Jesus nos ensina, sendo ele o maior que nós conhecemos, se fez pequeno entre nós para nos trazer a exemplificação viva de como deve proceder um verdadeiro cristão. Como deve proceder um verdadeiro homem de bem. E Jesus, que não perde nenhuma oportunidade de ensinar, nos ensina mais uma vez com esta atitude, né? E nesse interim, que chamamos do lava-pés, Jesus revela aos que ali estão que ele brevemente será traído. E ainda prevê os fatos que estariam a advir. E Jesus também avisa a todos que não estará mais com eles fisicamente e não se tardará este momento. E observando que todos demonstram, de certa forma, alguma aflição por conta desta revelação, o Divino Consolador diz nesta passagem abençoada: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, como eu amei a vós, que também vós uns aos outros vos amem. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E em seguida Jesus avisa que para onde ele está indo, por ora, eles não poderão ir. Então, imaginemos como fica o pensamento dos apóstolos naquele momento, frente a essa previsão. E embora Jesus já dá um consolo com a sua palavra, né? Ele já recomenda também a ação do amor, e ele então traz a consolação quando ele diz o tema dos nossos estudos dessa noite: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então Jesus, quando nos fala isso, nos traz um encorajamento, nos convida a mantermos um bom ânimo em todas as ocasiões, principalmente nas de maior dificuldade. Jesus nos recomenda para que nós não esmorecemos diante das lutas, e que a causa de ontem é a aflição de agora. Mas precisamos prosseguir, caminhar, continuar em frente. Muitas vezes, quando erramos e estamos buscando o caminho correto, a nossa consciência nos alerta sobre o ato cometido. E criamos uma certa paralisia
quando nós deixamos o sentimento de culpa penetrar o nosso coração e nos paralisar. Mas Jesus nos ensina a importância do trabalho, mesmo com a dor. Chico Xavier nos conta, em certa feita, que ele, sofrendo a enfermidade dos olhos, um dos olhos estava bastante ferido. Então, ele questiona o seu benfeitor Emmanuel, porque ele estava requerendo o trabalho, e Chico diz, mas o senhor não percebe que eu estou com o olho machucado? Então Emmanuel lhe diz que, Chico, tu tens 2 olhos, então prossegue trabalhando, mesmo que um esteja ferido. Enquanto tivermos forças para o trabalho, devemos prosseguir com o trabalho. Prossiga. Mas Jesus recomenda também que tenhamos sempre a serenidade em nossos corações, mas não esquecermos da ação. Como diz o tema do nosso querido GEAC, né? A caridade em ação, ou o amor em ação, porque o amor em ação é a caridade. Então não adianta ficarmos tão somente contemplando sem agirmos. Haja vista a necessidade da ação, de prosseguir, né? Quando nós observamos o planeta em que nós estamos vivendo neste momento, e as misérias humanas, as quais fazem parte da nossa vida neste momento, né? É comum observarmos as mais variadas queixas, né? Mas quando nós observamos o nosso planeta tão somente sob o olhar de um planeta como se fosse único, essas dificuldades parecem ampliarem-se, mas não somos senão uma fração do universo, uma importantíssima, mas uma fração do universo. O que nós observamos quando vamos a um hospital? Enfermos. Quando nós vamos numa prisão? Vícios. Quando nós vamos numa escola? Alunos. O planeta Terra é um misto de tudo isso. É uma escola, é um hospital, né? E, por vezes, para alguns, possa ser ou ter o sentimento de ser uma prisão também. Mas são estágios passageiros, né? Como que nós poderemos esperar que na Terra, sendo um planeta ainda de provas e de expiações, encontrarmos tão somente alegrias? Caminhamos e já adentramos nesse início da regeneração, mas ainda temos muito a ressarcir a lei, né? E precisamos depurar-nos através do trabalho. Porém, acreditar que todo o universo é assim seria ingenuidade de nossa parte. Existem diversos planetas e diversas moradas na casa de meu Pai, disse Jesus. Cada um em seu estágio evolutivo. Se nós pudermos comparar a Terra e os planetas ou os mundos nobres, nós entenderemos que, uma vez conhecendo a Terra, e a doutrina espírita nos explica muito bem, Jesus já nos falava que teríamos aflições. E isso faz parte de um processo evolutivo. Porque essas aflições são as consequências dos nossos próprios atos, ou desta encarnação, ou de encarnações anteriores. Mas ainda assim, estando no mundo de provas e expiações, nós ainda encontramos alegrias e felicidades. E isso nos dá um grande alento. Imaginemos como será um mundo realmente feliz. Não quer dizer que lá não haverá trabalho, com certeza haverá muito trabalho, mas o mal já não haverá mais feito o seu império.
No mundo feliz, o homem não mais buscará elevar-se acima dos outros, mas elevar-se acima de si mesmo. Mas por ora ainda nós precisamos da enfermidade para bendizermos a saúde, da dor para nós bendizermos o bem-estar, o estar bem, não é? Ainda precisamos da noite para contemplar as belezas que o dia nos proporciona. Ainda temos a necessidade do mal para bendizermos o bem. Observamos em alguns filmes, algumas pinturas, alguns quadros, os detalhes extraordinários quando eles se referem às zonas umbralinas e às zonas de sensualidade exacerbada. No entanto, quando buscamos essas mesmas pinturas ou estes filmes que buscam retratar zonas puras do espírito, não se consegue retratar com a mesma fidelidade. Por quê? Nós não podemos falar ou transmitir algo que ainda nós não vivenciamos. Mas que Jesus se fez carne para nos mostrar este caminho, para nos demonstrar como trilhar este caminho. Então traz em seu Evangelho as orientações seguras para que nós possamos encontrar este caminho, o verdadeiro caminho da felicidade. E quando nos afastamos do proceder, quando nos afastamos deste caminho, que porventura em algum momento acreditarmos ser possível algum atalho, alguma rota alternativa, é aonde nós encontramos as dificuldades. Porém, se nós perseverarmos na trilha em que Jesus nos orienta, aí estará no futuro a nossa felicidade. Porque lembramos que nós tivemos um passado e que muito provável tenhamos, de minha parte, muito a ressarcir a lei. Então não basta que simplesmente agora eu haja como devo agir diante dos ensinamentos do Mestre Jesus e não terei aflições. Eu trago de novo a exemplificação de Chico Xavier, um ser extraordinário e que ainda trazia, embora praticasse e respirasse o bem 24 horas, ainda trazia consigo enfermidades. Tomava diversas medicações, mas sempre prosseguiu trabalhando. E esta é a conduta que nós devemos ter. Diante disso, a importância da fidelidade a Deus. Onde que fidelidade leia-se lealdade, firmeza, exatidão, pontualidade, continuidade, perseverança no ideal, mesmo diante das dificuldades. Exemplificando, podemos e devemos ter um amor fiel à nossa esposa, mas isso não exclui o afeto aos filhos. Amar a Deus e não odiar ao irmão. Aliás, não podemos amar a Deus sem amar ao próximo, como nos diz o Evangelho. A recomendação que Jesus nos dá é de renunciar a si mesmo e tomar a nossa cruz, caminharmos em frente e viver honesta e puramente sempre,
mesmo que isso nos traga maiores dificuldades. Deus nos ama sempre. Nós ainda nem tínhamos noção racional de Deus e Ele já nos amava. O mínimo que podemos fazer é sermos fiéis a Deus, agindo e vivenciando os ensinamentos do Mestre Jesus. Amar a Deus é a verdadeira fórmula da felicidade, cumprindo as suas leis. Embora isso implique ainda alguns sacrifícios, mas a lei de Deus, ela foi feita para a felicidade do homem. Ninguém nasce para fazer o mal. Ninguém nasce para ser infeliz, muito pelo contrário. Nascemos para progredirmos. Só somos infelizes quando nos afastamos desta lei. Amar a Deus, então, é cumprir as suas leis. É ter uma constância em todos os momentos. Lembramos daquela passagem em que Jesus, naquela embarcação com os apóstolos, está dormindo no barco. E então, diante daquela tempestade inesperada, os discípulos surpreendem-se com todo aquele cenário e observam o mestre dormindo. E então, vai lá um deles e diz: Mestre, tu não te importas que pereçamos? Olha esta grande analogia, muito significativa e paralela com os dias de hoje. Nesta embarcação que nós estamos e que parece que vai naufragar a qualquer momento. E não é difícil encontrar alguns irmãos nossos dizer: como é que Deus permite tudo isso, né? Como assim Deus permite tudo isso, né? Isso é consequência dos nossos próprios atos. Isso é o reflexo de nossas ações, não é? Então Jesus é despertado e acalma a tempestade. Mas foi preciso aquela tempestade para despertar a todos naquele momento, testando a fé de todos. Mas Jesus trazia o seu coração tranquilo. Ele dormia na certeza da sua fé em Deus. Já os apóstolos ficaram assustados com aquela situação, né? Mas a palavra de Jesus é suficiente para tranquilizar o mar agitado. Busquemos na palavra de Jesus, em seus ensinamentos, a calma que nós tanto ansiamos neste momento grave da humanidade. E não poucas vezes o nosso despertar acontece com a dor. Por vezes, nós optamos por caminhos que não são os mais adequados. Então vem a dor e nos desperta às realidades da vida. Então clamamos por Jesus. E aí nos ensina Emmanuel, quando ele diz através da psicografia de Chico Xavier: estes momentos em que vivemos são tempos de confiança. É neste momento que provaremos a nossa fé. E como Chico também nos ensina mais uma vez, tudo passa, tudo vai passar. Confiemos mais que nunca neste Mestre amoroso. O socorro, queridos irmãos, sempre vem, porque a misericórdia de Deus é infinita. No Evangelho de Lucas, Jesus questiona a todos nós: onde está a vossa fé? Onde encontra-se
a vossa fé. Onde está? Nós não estamos destinados à dor, queridos irmãos. Nós, especialmente os espíritas, sabemos por que sofremos. Nós sabemos como devemos tratar os nossos inimigos. Portanto, estamos todos destinados ao amor, mas ainda precisamos das dificuldades para drenar os nossos equívocos do passado. Mas tudo vai passar. É o grande remédio amargo à enfermidade depurativa. Mas lembramos também que progredir faz parte da lei de Deus. É da lei o progresso. Todos vamos progredir. É a bondade de Deus que está agindo sobre cada um de nós. E é Jesus quem nos diz ainda uma vez mais: eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, mas eu não vou lá dou como o mundo a dá. Isso é importante nós compreendamos, porque a paz do mundo é uma paz passageira, enganosa, ela não satisfaz. É aquela paz do não levar desaforo para casa, de ter muitos lazeres, muito poder, com pouco esforço, pouco trabalho, muito orgulho. São as facilidades baseadas nos bens materiais. Mas a paz de Deus, de Jesus, é diferente. É aquela paz da nossa consciência. É a harmonia de Deus. É a alegria e o empenho de servir, é o esforço íntimo, é a oração diária, é o perdão constante, é o desprendimento dos bens, é a segurança no dever cumprido, retamente cumprido. E o segredo desta paz é a absoluta fidelidade a Deus e de mim para com Deus. Nada abalando a nossa segurança e a nossa confiança naquele que nos deu a vida, a Jesus, que veio, encarnou-se entre nós, de certa forma abafando a sua luminosidade, num corpo físico, para nos trazer o exemplo de como deve portar-se um filho de Deus. Mas ainda, diante do diálogo que Jesus nos traz, finalizando estas reflexões, ao despedir-se, Jesus nos consola quando diz, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Mas daí os apóstolos, em especial Tomé, diz assim: mas Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como é que nós podemos conhecer um caminho que a gente não sabe? E então Jesus lhe diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, queridos irmãos, agradeço a atenção e o carinho de todos que nos acompanham nestas reflexões, rogando a Deus que abençoe-os a todos. Então, neste momento, concluindo essas reflexões, convido para concluirmos com a prece. E neste momento podemos mentalizar a nossa casa, os nossos amigos, os nossos irmãos, servindo-nos de ponte para que os benfeitores possam estar com todos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, amigo e mestre Jesus, companheiro de todas as horas, agradecidos por mais este encontro em que nos permite que corações amigos se interconectem através do Teu Evangelho. Rogamos a Tua misericórdia e o Teu amparo a todos que neste momento estejam em sofrimento, aos irmãos que estão hospitalizados, aos irmãos nos orfanatos, nos asilos, nas prisões, aos irmãos nas zonas umbralinas,
que a vossa misericórdia possa abraçar a todos e consolar os nossos corações. Obrigado, amigo e mestre Jesus, a Deus nosso Pai, a quem pedimos a permissão neste momento para concluir as reflexões desta noite, e que assim seja. Muito obrigado. Até breve.